Já percebeu como o relacionamento pelo qual você mais teve que lutar acabou sendo justamente o que mais te machucou? Isso não é coincidência. Veja, somos ensinados que o amor exige luta e sacrifício. Mas há algo que não te contam. A vontade de Deus não exige que você implore, corra atrás ou tente convencer alguém. Quando Deus diz não a uma pessoa, na verdade Ele está dizendo sim à proteção do seu futuro. Existe uma enorme diferença entre lutar pelo seu relacionamento e lutar para manter alguém que nunca deveria permanecer. Deus deixa essa diferença clara por meio de 5 sinais que a maioria das pessoas só reconhece depois que o estrago já foi feito. Sinal número 1. Você perde a paz. Este é o primeiro e mais importante sinal. E também aquele que as pessoas mais ignoram. Sabe aquela sensação de que alguma coisa simplesmente não está certa? Nada dramático, nada óbvio. Apenas uma inquietação silenciosa que não vai embora. Não importa o quanto você tente orar para que ela desapareça, ou tente encontrar uma explicação racional. Pode ser Deus. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. A ideia da palavra usada aqui é justamente a de agir como um árbitro. Pense nisso. Um árbitro dá a decisão final. Quando Deus retira a sua paz de uma situação, Ele está te mostrando que algo está errado. Ele não está confuso. E aqui está a questão. Você pode ter química, história e compatibilidade com alguém, mas se não há paz, isso pode ser um forte sinal de que esse relacionamento não está de acordo com a vontade de Deus. Pare de confundir ansiedade com empolgação. Pare de chamar confusão de borboletas no estômago. Quando Deus quer você com alguém, a paz acompanha esse relacionamento. Quando não quer, muitas vezes a paz é a primeira coisa a desaparecer. Sinal número 2. As portas continuam se fechando. Você tenta fazer planos, mas eles dão errado. Você tenta conversar, mas os mal-entendidos se multiplicam. Você tenta seguir em frente, mas obstáculos parecem surgir do nada. E você continua dizendo a si mesmo, estamos apenas passando por uma fase difícil. Mas e se não for apenas uma fase difícil? E se Deus estiver tentando te mostrar alguma coisa? Provérbios 16:9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Perceba que não diz que Deus estabelece os seus planos. Ele dirige os seus passos. E às vezes, o passo que Ele quer que você dê é um passo para longe. Quando Deus fecha portas, temos o hábito de tentar derrubá-las. Oramos mais, jejuamos por mais tempo, tentamos acreditar ainda mais. Mas fé não significa forçar a abertura daquilo que Deus fechou. Isso não é perseverança, é resistência. E esse cansaço que você sente por tentar constantemente fazer o relacionamento funcionar, pode ser um sinal de que está lutando contra a proteção de Deus. Sinal número 3. Conselhos sábios continuam te alertando. Vamos ser sinceros. Quando todos ao seu redor estão dizendo a mesma coisa e você é a única pessoa defendendo o relacionamento, isso deveria te fazer refletir. Provérbios 11:14 diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Muitas vezes, Deus usa pessoas que realmente nos amam para nos alertar. Seus pais percebem o desrespeito. Seus amigos percebem a inconsistência. Seu pastor percebe a incompatibilidade espiritual. Mas você vê o potencial. E aí está o problema. Você não está se relacionando com o potencial. Você está se relacionando com uma pessoa real, que está fazendo escolhas reais agora. E, se as pessoas que melhor conhecem você e realmente querem o seu bem, estão percebendo os mesmos sinais de alerta, talvez Deus esteja usando essas pessoas para te proteger de uma decisão que você não consegue enxergar claramente. Isso não significa que você deve aceitar o conselho de qualquer pessoa. Mas, quando pessoas tementes a Deus, que realmente querem o seu bem, estão dizendo a mesma coisa, talvez isso não seja coincidência. Pode ser uma confirmação. Sinal número 4. Você está se tornando alguém que não é. Este sinal é perigoso porque acontece lentamente. Você começa cedendo em pequenas coisas. Deixa de ir à igreja porque a outra pessoa não quer ir. Afasta-se de certos amigos porque ela não gosta deles. Começa a justificar comportamentos que antes você chamava de pecado, dizendo que amar também significa compreender. E quando percebe, olha para si mesmo e quase não reconhece mais quem se tornou. 2 Coríntios 6:14 pergunta, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Isso não significa ser arrogante ou julgar os outros. Significa ser sincero. Quando Deus não quer você com alguém, um dos sinais mais claros pode ser o relacionamento te afastar dele, em vez de te aproximar dele. A pessoa certa não exigirá que você diminua sua fé, para que ela se sinta confortável. Ela não fará você se sentir culpado por orar, ler a Bíblia ou servir a Deus. Se você percebe que está constantemente dando desculpas para explicar por que não está tão próximo de Deus quanto antes, e essa pessoa faz parte do motivo, talvez Deus esteja te mostrando a saída.
Seu relacionamento com Deus nunca deveria ser prejudicado por causa do seu relacionamento com outra pessoa. Sinal número 5. Você se sente mais sozinho ao lado dessa pessoa do que sem ela. Este é o sinal que parte o coração de muitas pessoas, mas também é um dos mais reveladores. Tecnicamente, vocês estão juntos, mas você se sente sozinho. Vocês podem estar no mesmo ambiente e ainda assim parecer que estão a quilômetros de distância. Você abre o seu coração e recebe indiferença como resposta. Você deseja conexão, mas a outra pessoa parece emocionalmente distante. Eclesiastes 4, 9 a 10 diz: melhor é serem 2 do que 1, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas e se essa pessoa for justamente o motivo pelo qual você continua caindo? E se a pessoa que deveria te levantar for justamente aquela que continua te decepcionando? Sentir solidão dentro de um relacionamento é uma das formas mais profundas de dor, porque não deveria ser assim. E quando Deus não quer você com alguém, Ele pode permitir que você perceba essa solidão de maneira tão intensa que permanecer se torna mais doloroso do que partir. Ele não está sendo cruel. Ele está deixando as coisas claras. Porque a verdade é esta: Deus prefere que você esteja solteiro e inteiro do que em um relacionamento que esteja te destruindo. Talvez Ele esteja removendo essa pessoa não para te ferir, mas para te curar. Não para te punir, mas para te preparar para alguém que realmente valorize o amor que você estava oferecendo à pessoa errada. Se você se identificou com pelo menos um desses sinais, este não é o momento de entrar em pânico. É o momento de confiar. O não de Deus não é rejeição, é redirecionamento. E cada porta que Ele fecha pode estar te protegendo de um futuro que você ainda não consegue enxergar. Talvez hoje seu coração esteja partido, mas um dia você poderá olhar para trás e agradecer a Deus por Ele ter te amado o suficiente para remover aquilo que você achava que não conseguiria viver sem. Jeremias 29, 11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O plano de Deus também envolve proteção, e às vezes, a proteção vem por meio da separação. Então, se você está vivendo uma situação em que tudo parece estar desmoronando, em que a paz desapareceu e as portas continuam se fechando, não tente controlar tudo. Entregue a Deus. Confie que Deus enxerga aquilo que você não consegue enxergar. Confie que o tempo dele é perfeito. Confie que aquilo que ele tem para você vale a espera. A pessoa certa não deveria fazer você se afastar da voz de Deus. Pelo contrário, deveria ajudar você a permanecer mais perto dele. E se esta mensagem falou com você hoje, faça uma coisa: compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Às vezes, Deus nos usa para entregar a mensagem pela qual outra pessoa estava orando. Deixe um comentário abaixo e conte qual desses sinais mais chamou sua atenção. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, de acordo com a Bíblia, para mais conteúdos fundamentados nas Escrituras, que fortaleçam verdadeiramente a sua fé. E lembre-se, Deus pode estar protegendo o seu futuro, mesmo quando parece que Ele está tirando algo do seu presente. Confie nele. Ele sabe o que é melhor para você.